queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 84. Hoje, pela graça do Senhor, vamos dar continuidade. Nós demos uma pausa, se os irmãos se lembram, na primeira estrofe desse salmo, e tivemos aí uma pausa de 2 semanas, não é, Lucas? O Lucas falou comigo sobre essa pausa, e demos essa pausa de 2 semanas, e hoje vamos retornar. Estamos respeitando a pausa que o salmista tem dado. Hoje nós vamos pensar na segunda estrofe e vamos parar novamente em uma outra pausa e vamos retornar domingo que vem, se Deus permitir, e terminar esse salmo tão maravilhoso para a edificação da igreja. Mas para que todos nós possamos nos lembrar daquilo que estamos estudando, vamos ler a partir do verso 1. Salmo 84, verso 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pausa. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo o coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Pausa. Queridos, é uma das maiores bênçãos que um homem pode receber da parte de Deus, é falar da palavra de Deus. É um grande privilégio poder pregar a palavra do Senhor. Mas também é um grande privilégio ouvir homens da parte de Deus falando sobre o Senhor e sobre a sua vontade para com as nossas vidas. E foi exatamente isso que nós experimentamos semana passada naquela conferência em Franca. Foi um privilégio ouvir mais uma vez sobre a amada igreja de Cristo. Deus ama o seu povo. O Senhor, Ele ama a sua igreja. E Ele escolheu se revelar a ela, redimi-la, santificá-la e se manifestar por meio dela, usando ou se manifestando na vida dos crentes, e os crentes dando testemunho da verdade e também proclamando a verdade. E nós aprendemos com o Senhor, desde o período do povo de Israel, que Deus tem prazer quando o seu povo se reúne de forma solene para que em seu nome o adore. Deus tem prazer em ter o seu povo diante dele no dia do Senhor. Por isso, queridos, o culto da igreja no domingo, no dia do Senhor, é de fato um grande encontro. Porque é um grande encontro de Deus com o seu povo. É um momento em que Deus, ele não apenas receberá louvor do seu povo eleito, mas ele também falará ao seu povo exatamente aquilo que ele deseja falar em cada comunidade. A nova série de mensagens que nós vamos estudar, as 7 igrejas do Apocalipse, nós vamos perceber exatamente isso, que Deus ele tem o seu povo espalhado pelo mundo, mas aprove a Deus se manifestar em igrejas locais. E Deus trata com o seu povo nessas igrejas locais. E nós temos visto, meus irmãos, o que o autor deste salmo, esse descendente de Corá, ele pretendeu ao escrever esse texto. Como nós já vimos domingo retrasado, no teor desse salmo, nós percebemos que
ele, o tempo todo, ele faz menção à casa de Deus. Ele faz menção ao tabernáculo do Senhor. Ele faz menção aos átrios do Senhor. E nós podemos perceber com isso que ele escreveu com um propósito muito específico. Ele queria que esse salmo fosse recitado, cantado. E ele diz como? Ao som de instrumentos de cordas. Em que momento? Quando o povo estivesse peregrinando até Sião, até Jerusalém, até o templo, para adorar ao Senhor. Mas ele queria que o povo, ele anelasse por Deus. Ele queria que o povo, enquanto isso, se alegrasse em Deus, desejasse os átrios do Senhor, mas não apenas por causa do espaço, porque foi ali que Deus escolheu se manifestar ao seu povo. Ele era um levita. Os átrios do Senhor eram o ambiente em que ele servia a Deus. Mas sendo um levita, ele servia no seu turno. Havia uma escala. E provavelmente, pelo número de levitas, talvez um levita, ele serviria nos átrios do Senhor, talvez uma vez ao ano. E esse salmista, ele tem desejo pelos átrios do Senhor. Ele almeja os átrios do Senhor. Lembrando que o levita, ele era responsável pelo lugar santíssimo, o santo dos santos, onde ficava a arca, onde Deus se manifestava entre os querubins. Ele deseja que o povo faça isso. E eu creio que foi o mesmo salmista que escreveu o Salmo 42, que nós lemos no início do nosso culto. Preste atenção no que ele disse, nós lemos no verso 2 do Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Olha que interessante a pergunta, faz todo sentido para um levita. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Onde? Nos átrios do Senhor. Ele está falando assim, quando vai chegar a minha hora? A minha escala está demorando, porque eu quero habitar, eu não quero apenas estar nos átrios do Senhor. Sabe por quê, Senhor? O pardal encontrou casa. A andorinha encontrou um ninho para si, um lugar seguro para cuidar dos seus filhotes. Mas sabe aonde, Senhor? Nos teus altares. Rei meu, Deus meu, quando eu estarei? E ele escreve o Salmo 84 para que o povo cantasse e desejasse e tivesse o mesmo almejo, tivesse o mesmo anelo por Deus quando fossem adorar. Agora olha que interessante, no verso 4 do Salmo 42, olha como ele está pensando nessa caminhada do povo para adorar. Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está pensando nessa peregrinação para adoração. Aí ele começa o verso 1 do Salmo 84, que é o resumo do Salmo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Queridos, esse levita, ele não apenas desejava estar onde Deus se manifestava, ele desejava permanecer nos atos do Senhor. E quando ele menciona, nós já vimos isso, quando ele menciona a andorinha cuidando do seu filhote nos atos do Senhor, perto dos altares do Senhor, ele tem em mente que estar na presença do Senhor é experimentar, desfrutar da verdadeira segurança. A sua segurança não está naquilo que acontecerá no país ou no mundo. A sua segurança não está na sua conta bancária. A sua segurança não está na empresa que você trabalha ou na sua carreira. Se você é crente em Jesus Cristo, você vai experimentar segurança na presença de Deus. Mas ele terminou a primeira estrofe e ele pediu para que uma pausa fosse respeitada. E ele terminou assim, no verso 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, queridos, se na primeira estrofe
ele convoca o povo a anelar pela presença de Deus. Na segunda estrofe, ele foca nesse caminho em direção à adoração ao templo, em direção à presença de Deus que estava sendo representada naquele período no templo. Então, após essa pausa, querido, de 2 semanas, depois do verso 4, eu quero pensar com os irmãos sobre uma lição principal que o salmista tem em mente. O salmista quer ensinar a seguinte verdade, e o Espírito Santo preservou para a igreja. Bem-aventurados são aqueles que confiam plenamente no Senhor enquanto peregrinam. Eu vou repetir. Bem-aventurados são aqueles que confiam plenamente no Senhor enquanto peregrinam. No verso 5, ele escreveu: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram ou estão os caminhos aplanados. Na NVI está assim: como são felizes os que encontram forças em ti. Como são satisfeitos na alma aqueles que encontram forças em ti. Meus irmãos, nós já vimos que esse salmista, esse levita, ele entende que ele não será apenas bem-aventurado habitando na presença do Senhor. E ali ele traz a ideia de no templo. Como ele terminou o verso 4, ele fala de bem-aventurança. Mas na mente dele, bem-aventurado não é apenas estar, não é apenas para aquele que está na presença do Senhor, mas bem-aventurança está relacionado a essa caminhada, essa peregrinação em busca do Senhor. Bem-aventurados também são os que encontram forças no Senhor. Agora, nós poderíamos pensar e abrir uma série de possibilidades, abrir um leque de possibilidades, de pensamentos sobre esse encontrar forças no Senhor. Por exemplo, bem-aventurados são aqueles que encontram forças no Senhor na luta contra os seus pecados. Também poderíamos afirmar que bem-aventurados são aqueles que encontram forças no Senhor para suportar uma dor, para suportar um período de sofrimento. Também poderíamos dizer, bem-aventurados são aqueles que encontram forças no Senhor para amar o seu próximo, para perdoar, para servir. E nós estaríamos dizendo uma verdade em todos esses pensamentos. É verdade. Sempre que buscamos forças no Senhor e confiamos no Senhor, nós somos bem-aventurados. Entretanto, apesar dessa pausa entre o verso 4 e o verso 5, nós temos que entender que o verso 5 ele está ligado ao teor presente no Salmo. Ele está falando do anelo por Deus. Ele está falando pelo desejo de estar na presença do Senhor. Mas agora, ele está pensando nessa jornada. Ele está pensando nessa peregrinação do povo em direção a Jerusalém, que era uma peregrinação. Os irmãos terem uma ideia, há um grupo de salmos que foram escritos somente pensando nesse período de peregrinação. São chamados salmos dos degraus, ou salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. O Salmo 122 é o mais conhecido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora é interessante que na parte B do verso 5, ele diz, como são felizes os que em ti encontram forças, mas o seu coração, o coração se encontram os caminhos aplanados, ou os caminhos elevados. O que ele está querendo dizer aqui? A NVT trouxe uma tradução mais fácil para entendermos.
e diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças, os que já decidiram ou decidem percorrer os teus caminhos. Ou seja, felizes, bem-aventurados, satisfeitos, são aqueles que no coração já se inclinaram a percorrer em direção ao Senhor, que é um caminho mais elevado, e nessa caminhada eles buscam forças no Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o salmista quer nos ensinar, Deus quer nos ensinar que Ele fortalece aquele que em seu coração se inclina a percorrer um caminho em direção à sua presença. Muitas vezes nós não percebemos, queridos, que a bem-aventurança, ela não está relacionada àquilo que nós acreditamos por bem-aventurança. Na perspectiva do Senhor, quando o servo dele, em seu coração, está inclinado a buscar a sua presença, ele é bem-aventurado. Mesmo que ele enfrente várias situações, ele vai falar no próximo verso. Mas ele é bem-aventurado. Mas ele não é bem-aventurado apenas quando ele se inclina para buscar a presença do Senhor, o caminho mais elevado. Ele é bem-aventurado quando nessa caminhada ele confia somente nas forças do Senhor. Eu já falei para os irmãos que nós facilmente podemos cair naquela falsa impressão de espiritualidade quando nós olhamos para os nossos ritos de fé e nós percebemos que se eu estou conseguindo fazer o meu rito de fé, orar naquele horário, ler a Bíblia naquele horário, nessa quantidade eu estou andando com Deus. Mas a nossa satisfação verdadeira, ela não está fundamentada naquilo que nós fazemos, em primeiro lugar. Está no nosso coração inclinado, desejando a presença de Deus. E aí, quando nós vamos partir nessa busca pelo Senhor, nós colocamos a nossa força, a nossa dependência somente nele. Não está fundamentado em nossos ritos de fé. Porque se você depender, se você colocar a satisfação da sua alma nos seus ritos de fé, naquilo que você é capaz de fazer enquanto peregrina, meu querido irmão, você vai oscilar no seu contentamento em Deus. E que lição maravilhosa para aqueles que anelavam pela presença de Deus ou anelam pela presença de Deus como salmista. Mas, irmãos, o nosso anelo por Deus, que começa por essa busca por Deus, na dependência de Deus, do favor de Deus, para alcançarmos um desejo ardente pelo Senhor, infelizmente, não é visto. Não é visto exatamente na forma como nós estamos peregrinando. Meus irmãos, a peregrinação de um salvo não é fácil. Se a peregrinação de um salvo estiver fundamentada na capacidade dele ou na incapacidade dele de buscar a Deus, ele nunca será e experimentará a bem-aventurança. Pastor, é só deixar? Não. É só caminhar, mas não na sua força, na dependência do Senhor. Então eu quero rapidamente, queridos, antes de aplicar o texto, mostrar para os irmãos em que consiste essa bem-aventurança que o salmista está falando. Porque, queridos, todos nós já sabemos, todos nós que somos servos de Cristo, todos nós que amamos o Senhor, e todo aquele que é salvo, ele ama ao Senhor. O que nós precisamos entender é que nós precisamos buscar forças no Senhor. E eu sei que você diria amém para essa minha fala. Mas eu não estou falando de buscar forças no Senhor confiando nas nossas forças. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que depende da força do Senhor para estar diante dele. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor.
Nós sabemos que nós desejamos estar na presença do Senhor. Se eu perguntar para qualquer crente aqui, se eu perguntar para qualquer irmão que ouvirá essa mensagem, se eu perguntar se você deseja estar na presença do Senhor, você responderá de todo o coração, sim. Isso é obra do Senhor na sua vida. Se você é salvo, você deseja Deus. Se você é salvo, você sabe que precisa do Senhor. Se você é salvo, você sabe que é com sacrifício e renúncia que nós buscamos ao Senhor. Mas o texto diz que bem-aventurados somos quando aprendemos a buscar forças no Senhor, em nossa peregrinação em direção a Ele. Então, o que nós estamos percebendo é que a verdadeira satisfação da alma do servo de Deus não está na sua capacidade de estar na presença de Deus ou de permanecer na presença de Deus. A alegria, o contentamento da alma do salvo não tem a ver com a capacidade dele. Porque se tiver a ver com isso, quando você vai orar e você não consegue orar 15 minutos, isso definiria a sua vida com Deus. Eu já contei para os irmãos uma vez que eu morei logo que eu casei, eu morei num bairro que era muito escuro, a minha casa, e eu saía para trabalhar de madrugada, e a gente sai, né? Como dizem, né? Quando o crente sai cantando, é porque provavelmente está com medo, ou ele está de fato adorando, né? E eu saía cantando às 5 horas, às 4:30 da manhã, trancando tudo, não sabendo que estaria ali na rua, louvando a Deus. E Deus sabia, você está louvando para que os males sejam espantados, né? Como diz o dito popular, mas não bíblico. Quem canta os males espanta. E teve uma vez que não deu tempo de cantar e nem orar, porque eu acordei atrasado. Desesperado porque o ônibus ia passar. E naquele dia, o Senhor me ensinou claramente que se a minha vida com Ele ou a minha segurança dependesse de mim, eu estaria perdido. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. O prazer que Deus tem pelo seu povo não tem a ver com o seu povo. Tem a ver com aquilo que Ele fez e faz no seu povo. Meus irmãos, nunca está em nossa capacidade estarmos na presença de Deus. Está na nossa capacidade ou na nossa busca por confiarmos somente em Deus, na sua graça, crendo que Deus nos fortalece para estarmos na presença dEle. E se você é um verdadeiro cristão, eu não duvido, irmãos, de fato eu não duvido. Eu não duvido do seu desejo de estar na presença de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, eu não duvido do seu desejo de permanecer na presença de Deus. Talvez eu duvide que você queira ir para o céu agora. Mas eu não duvido. Eu não duvido que você tenha anelo por Deus. Agora, uma coisa eu posso duvidar. Se você confia plenamente no Senhor ou nas suas próprias forças para estar na presença dEle. Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos, queridos, a alegria, a paz, o conforto em nossa peregrinação, em nossa busca por Deus? Porque o desejo ardente está presente. A vontade está presente. O esforço está presente. Mas talvez não esteja presente a confiança somente das forças que vêm do Senhor. Paulo escreveu a Timóteo: meu amado filho Timóteo, fortifica-te na fé, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Fortifica-te no favor que está em Cristo Jesus. Busque forças na fonte certa. Você precisará de forças.
Porque todos nós precisamos de forças. Nós somos fracos. Nós dependemos de Deus para buscarmos a Deus. O problema é quando nós acreditamos que nós estaremos no caminho certo confiando em nossas forças. Nós precisamos depender de Deus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, não em si. Deus certa vez falou ao profeta Zacarias, leve uma palavra minha a Zorobabel. Zorobabel, ele era descendente de Davi, do trono. Zorobabel voltou a Jerusalém depois de 70 anos do cativeiro para a reconstrução do templo. Ele iria liderar a reconstrução do templo, não foi Esdras. Esdras iria restaurar o culto. Neemias iria restaurar a segurança de Jerusalém. Agora Zorobabel, o príncipe descendente de Davi, que Deus havia prometido que nunca faltaria no trono de Davi, ele era responsável para erguer o templo. Mas pressões vêm. Se levante para fazer a obra de Deus e você experimentará oposições. E quando a oposição se levantou contra Zorobabel, a obra parou. E eu creio, meus irmãos, que Zorobabel, ele se martirizava. E sabe o que Deus disse para ele? Chega Zacarias diante dele e diz assim, Zorobabel, assim diz o Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não tem a ver com você. Volte, mas confiando em mim. Não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é pelo seu forçar a situação. É pelo meu poder. Faça no meu poder. Meus irmãos, nós temos boas intenções como servos de Deus, mas somente aqueles que entendem que não possuem forças em si mesmos para desfrutar do Senhor, experimentam a bem-aventurança. Então, rapidamente, eu quero explicar isso para você. Por que aquele que confia no Senhor, por que aquele que experimenta de uma confiança no Senhor, depende das forças que vêm do Senhor em sua peregrinação, por que esse é bem-aventurado? O salmista explica. Então, rapidamente, eu quero explicar para você. Primeiramente, ele nos ensina que aquele que confia no Senhor em sua peregrinação à presença do Senhor, ele é bem-aventurado porque nossa confiança em Deus transforma as dificuldades da caminhada em bênçãos. Sabe por que aquele que confia no Senhor e busca forças no Senhor, enquanto peregrina e busca a presença do Senhor, ele é bem-aventurado? Porque ele experimenta um agir do Senhor na vida dele, as forças que o Senhor dá para ele, transforma as dificuldades da peregrinação em bênçãos. Olha o verso 6, o que ele diz. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, ou as primeiras chuvas. Queridos, com certeza, aqueles que peregrinavam até Jerusalém, essa peregrinação, eles experimentavam no caminho muitos obstáculos, muitas dificuldades. A lembrar que eles iam com a família. Às vezes os pais eu vejo com dificuldade de vir para o culto porque tem 2 filhos que dificultam as coisas. Ou 3. Eu acho que na igreja tem de 3, tem. Precisa aumentar de 3. Né? Brincadeira, irmãos. Mas a verdade é que eles enfrentavam muitas dificuldades nessa caminhada. O vale, de fato, era árido. Uma versão mais antiga traduz como aquele que passa pelo vale de Baca. Quando passa pelo vale de Baca, o vale de Baca não é uma localidade. Nunca se encontrou essa região em Israel, o vale de Baca. Por isso que as novas versões traduziram como vale árido, ou vale de lágrimas, ou vale de dificuldades, mas principalmente vale de choro.
Porque no caminho, na peregrinação, eles enfrentariam esses momentos. E é interessante, meus irmãos, mais uma vez recorrendo à NVT, diz assim: quando passarem pelo vale de choro, esse que confia no Senhor, que busca forças no Senhor, ele é bem-aventurado, porque ele transformará esse vale de choro num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas, que eram tão esperadas para esse povo, elas vinham em outubro. Mas quando elas chegavam, a terra estava totalmente ressecada. E as primeiras chuvas, elas eram tão esperadas em outubro, porque elas preparavam a terra para o plantio. E a quantidade de chuva determinava a qualidade do plantio e também da colheita. É nesse contexto que o salmista está dizendo: aqueles que passam pelo vale do choro, enquanto peregrinam até Sião, e eles enfrentam o lugar árido, quando ele coloca e busca forças no Senhor, ele é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque quando passa pelo vale árido, quando passa pelo vale de Baca, ele transforma esse vale árido em lugares revigorantes. E ele diz assim: de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele vai experimentar as bênçãos do Senhor. Como nós já vimos, irmãos, para os primeiros leitores do Salmo, haveria dificuldades na peregrinação deles em direção ao Senhor. Mas nós também experimentamos muitos desafios. A nossa peregrinação até Sião não é fácil. Nós experimentaremos, alguns já experimentaram vales de choro. Mas enquanto o coração está inclinado para buscar a Deus, e preste atenção, na força que vem do Senhor, não na sua própria força, sabe o que esse crente experimenta? Ele experimenta a bem-aventurança. Então ele, no vale árido, ele consegue ver naquela situação as bênçãos. Então o vale árido, o vale de choro, se transforma em um lugar de bênçãos. Por que se transforma em um lugar de bênçãos? Porque ele é bem-aventurado. Mas por que ele é bem-aventurado? Porque ele coloca a sua força no Senhor. Asaf, um salmista, e Deus falou muito comigo essa semana nesse salmo, e em meu momento devocional. Asaf escreveu: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para mim, bom é estar perto de Deus, mas eu fiz o soberano, o Senhor, o meu refúgio. Está lá em Salmo 73, 26 e 28. Meus queridos irmãos, tudo é uma questão de fé. Não é por um acaso, queridos, que o diabo ele tenha um foco muito claro quando ele vem até um cristão. O objetivo do diabo é que ele é um leão devorador de fé. E a fé que ele vem devorar é aquela fé que está titubeando, que está cocheando entre dois pensamentos, que está duvidando do cuidado de Deus enquanto ele peregrina. O diabo vem para devorar a fé desse que não está conseguindo confiar, que está ansioso. Por isso que Pedro, escrevendo para uma igreja perseguida, ele disse: olha, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, jovens, porque vocês são afoitos. Os jovens, eles querem resolver as coisas. Humilhem-se perante a poderosa mão de Deus, que Deus exaltará vocês. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas vigiem, cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, esperando
para devorar. Devorar quem? Devorar o quê? A fé daqueles que não estão conseguindo confiar que Deus tem cuidado dele. E isso acontece na peregrinação do crente. Quando um crente confia no Senhor, ele busca forças no Senhor, ao passar pelo vale árido, ele consegue encontrar na sequidão um manancial de águas. Sabem por quê? Porque a confiança em Deus transforma as dificuldades de nossa peregrinação em bênçãos do Senhor. Nós vamos conseguir enxergar as bênçãos do Senhor no vale árido. E, irmãos, confiar em Deus é enxergar além do que nós vemos. O vale árido é o que se vê. Aquele povo que estava em direção a Jerusalém, eles iriam enxergar o vale árido. Mas ao confiarem somente no Senhor, eles iriam experimentar e vislumbrar um manancial de águas. O que se vê é a luta, o que se vê é o sofrimento, o que se vê são as limitações, mas o que se experimenta é o lenitivo, o refrigério, o renovo que vem do Senhor. O que se vê de fato é fraqueza, mas o que se experimenta são as promessas imutáveis no Senhor. Quando se confia somente no Senhor. Paulo escreveu aos crentes de Corinto: porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Olhe para mim, irmão. Olhe para mim, irmã. Qual é o seu vale de Baca? Qual é o seu vale árido? O que há no seu caminho em direção à presença de Deus que tem sido um grande desafio para você, ao ponto de abalar a sua confiança no Senhor? Talvez seja uma pessoa. Talvez seja uma situação. Talvez seja uma limitação pessoal. Talvez seja uma limitação pessoal, uma pessoa e uma circunstância ao mesmo tempo. Deixa eu dar um conselho pastoral para você. Não confie nas suas forças. Nem 1%. Nem 1%. Não vem de você. A sua força não vem de você. É o Senhor quem faz forte aquele que está cansado. É o Senhor quem dá força a quem não tem nenhum vigor. Os jovens, eles podem se cansar. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Sabe por quê? Porque quem renova as forças dele é o Senhor. Os desertos, eles não são desperdício, desde que você não desperdice o seu deserto. Mas há uma segunda lição, e talvez hoje a gente demore um pouquinho mais, eu creio que 5 minutos a mais. O salmista também nos ensina que quando nós confiamos e buscamos a nossa força no Senhor, nós somos bem-aventurados, porque a nossa confiança em Deus é o que nos dá certeza de que nós alcançaremos o alvo no fim. No verso 7, o salmista disse assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meus irmãos, nunca houve alguém, você já deve ter ouvido isso, é quase que uma frase que você encontra aí pela rede social. Mas nunca houve um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha depositado toda a sua confiança em Deus, que ficou desapontado.
Não há desapontamento em Deus. O salmista, ele quer dar essa certeza para aqueles que enfrentariam dificuldades enquanto peregrinavam. Agora, olha que interessante. O que o salmista quer mostrar é o seguinte: queridos, quando vocês estiverem indo para Sião, peregrinando, e vocês colocarem as forças de vocês somente em Deus, vocês serão bem-aventurados. Primeiro, porque vocês conseguirão transformar o vale árido em um vale repleto de águas, um manancial. Mas tem uma outra realidade. Vocês vão caminhar de força em força, mas tem um detalhe: cada um de vocês estará na presença de Deus em Sião. É isso que ele está dizendo. Quando ele mostra essa certeza, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meus irmãos, há uma certeza para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que depositam somente a sua esperança em Deus. Quando buscam, encontram. Deus falou por meio do profeta: vocês me buscarão e acharão. Não, vocês não vão experimentar a frustração de me buscar e não encontrar. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Por um motivo: eu me deixarei ser achado por vós. Queridos, muitos crentes, que não seja você, estão peregrinando desse mundo vazios de contentamento em Deus. Estão repletos de atividades cristãs. Estão repletos de responsabilidades cristãs. A agenda talvez esteja lotada, mas estão vazios. Vazios de contentamento em Deus. Sabe por quê? Porque não caminham de força em força, somente força que vem do Senhor. E aí eles ficam com dúvidas: será que o Senhor está cuidando de mim? Será que o Senhor está presente? Será que eu sou salvo? Eu não consigo ter alegria em buscar a Deus. Eu não consigo experimentar renovo, consolo. O que será que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você, querido, é que você não está experimentando as promessas da bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que confiam em Ti, Senhor. Que encontram forças no Senhor. Esses vão caminhando. Como Paulo disse, de fé em fé, de glória em glória. Mas há uma certeza: chegarão em Sião. Alcançarão Deus. Porque Deus, ele se alegra de ver essa peregrinação. E por fim, porque a nossa confiança em Deus produz mais dependência de Deus. É por isso que bem-aventurado é aquele que tem a força no Senhor. Porque ele experimenta que quanto mais a realidade de quanto mais ele busca e confia em Deus, mais ele deseja Deus. No verso 8, o salmista, antes de dar a segunda pausa, ele ora. E a oração dele diz: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Ele está querendo que o povo que está peregrinando, confiando em Deus, tendo as forças renovadas, eles orem. Orem. Porque quanto mais nós confiamos em Deus, mais encontramos Deus e mais desejamos Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de orar, eu começo a orar, 15 minutos eu já paro. Continue. Porque de 15 minutos você terá daqui a pouco 30 minutos. E de 30 minutos você desejará 1 hora. E de 1 hora você quererá ter outro horário para que você possa desfrutar de mais tempo com Deus. Não para minha glória, de forma alguma, vocês me conhecem, eu quero dar esse exemplo que eu vou dar agora. A igreja está crescendo. E a minha memória não está tão boa mais. E para eu me lembrar de todos vocês, eu preciso vir aqui no templo orar.
E aí, eu paro na frente daquele microfone e sei que a Kellen fica lá. Fernanda, Misael, a Rafa. E eu sei que esses irmãos estão nessa configuração. E aí eu paro na frente daquele banco, na frente do outro, ali, vou, até chegar aqui de novo. Quase 3 horas. E aí vem os congregados. Eu vou orar pelos congregados. Por favor, não mudem de lugares. Mas quando eu estava essa semana ali onde o Márcio estava, e eles sempre estão ali, e eu oro por eles, ali, começou a me bater um cansaço. Eu falei, Senhor, isso tem a ver com a minha carne, eu vou continuar. Quando eu estava aqui, eu já desejava orar mais. Eu queria ficar mais. Mas eu tinha outras coisas para fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus colocará desejo no nosso coração para buscá-lo mais e mais. E a bem-aventurança, ela está presente nessa verdade. Deus se alegra quando nós peregrinamos com o coração inclinado para Ele, mas na dependência somente dele. Somente dele. O pastor Jeffrey, semana passada, na conferência, ele disse assim: quanto mais fé eu deposito no Senhor, mais eu buscarei ao Senhor. Meus irmãos, a busca pela presença de Deus, eu creio que ela é insaciável. Ela é insaciável. À medida que ela cresce, mais desejo pelo Senhor nós vamos ter. Mas o salmista, ele nos ensina que essa busca por Deus tem a ver, meus irmãos, com a nossa realidade enquanto nós peregrinamos. Os nossos passos, eles facilmente se desviam do caminho. E nós precisamos depender do Senhor todos os dias. Provérbio 4:27 diz assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Enquanto nós estamos peregrinando em direção ao Senhor, o nosso coração está ardendo por Deus, nós estamos dependendo de Deus, estamos bem, mas de repente nós olhamos para a direita, nós olhamos para a esquerda e o nosso pé se desvia do caminho. E nós precisamos orar em Deus. Spurgeon disse: se você não orar, você irá cair. Se você não orar, você irá cair. E o salmista diz: Senhor Deus dos exércitos. Por que Deus dos exércitos? Por que não só Deus de Jacó? Deus dos exércitos. Senhor de toda a força. Escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. E queridos, como diz aquele belo hino, um hino muito conhecido. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar das aflições, que feliz ou satisfeito eu serei com Jesus. Como sugere o salmista, nós vamos dar mais uma pausa. E nós vamos pensar durante essa semana sobre isso que nós ouvimos nesta noite. E vamos avaliar, de fato, nós estamos experimentando ou buscando forças em nossa peregrinação em direção a Deus, somente em Deus. O que nós estamos tentando fazer com o nosso próprio braço? Na nossa própria força. Nós precisamos colocar diante do Senhor. E que Deus nos conceda
Que Deus nos conceda durante toda essa semana as bênçãos presentes nesse salmo, que nós experimentemos todos nós, a começar de mim, as bem-aventuranças daquele cuja a força está no Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu convido você nesse momento a orar a Deus, mas eu convido você a orar a Deus em resposta ao Senhor. Avalie a sua caminhada com Deus.